Estou fazendo uma representação por compreensão. O terceiro modo é uma representação através de desenho. Acompanhe comigo aqui. Ó. Esta representação de desenho é chamada de diagrama de Venn. E o que é o diagrama de Venn? Olhe lá. Simplesmente eu faço um círculo ou um quadrado, uma figura qualquer que represente os conjuntos que estiverem sendo utilizados num determinado problema. Aqui, nesse diagrama de Venn, apresenta três conjuntos. Um que ele batizou de conjunto A, outro que ele batizou de conjunto B e outro que ele batizou de conjunto C. Agora, por que os três estão assim se cruzando? Porque pode acontecer de que alguns elementos do conjunto A sejam os mesmos daqueles que estão no conjunto B e no conjunto C, ou só o mesmo, alguns repetirem no A e no B, ou no B e no C. Quer dizer, como pode acontecer de haver elementos que fazem parte de dois ou três conjuntos ao mesmo tempo, então é recomendável que a gente, conforme o problema, que a gente faça a representação do diagrama de Venn assim, com um cruzando com o outro. E dentro desses conjuntos, o que a gente faz? Escreve, por extensão, né, cada um dos elementos que estiverem nesses conjuntos. Então, eu vou dar um exemplo com número. Nessa distribuição, nesse diagrama de Venn aqui, vamos colocar alguns elementos em cada conjunto. Olha aí. Agora, está identificado que no conjunto A, os elementos deles são os algarismos 5, 7, 8, 6, 4 e 3. Estes são os algarismos elementos do conjunto A. No conjunto B, quais são os elementos dele? Os algarismos 8, 6, 4, 10 e 12. E no conjunto C, por sua vez, ele tem como elementos os algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 10. Então, os elementos estão distribuídos aqui nesse diagrama de Venn. Mas eu consigo ver pelo diagrama quais são os elementos do A, quais são os elementos do B e quais são os elementos do C. E ainda consigo perceber pelo desenho que existem partes do diagrama onde um algarismo faz parte, às vezes, de dois ou dos três conjuntos. Por exemplo, o 3, algarismo 3. Veja que ele tanto faz parte do conjunto A, ele está dentro do conjunto A, como também ele faz parte do conjunto C, porque ele participa, o 3 participa ao mesmo tempo do conjunto C e do conjunto A. Ok? Isso é bem importante. Bom, então essas são as três maneiras de representar um conjunto. Existe também uma nomenclatura e alguns símbolos que são muito utilizados quando a gente estuda a teoria de conjuntos. São as relações que a gente faz entre os elementos de um conjunto e o seu conjunto, ou então uma relação que a gente estabelece entre os conjuntos entre si. Ok? Vamos ver como é que funciona isso aí. Olhe lá. Quando eu tenho essas ideias, né, de quem está dentro, de onde, quais são os elementos de cada conjunto, isso me permite fazer algumas operações que são operações importantíssimas para vocês. Vamos ver quais são essas operações com conjuntos. Vou aproveitar aquele diagrama de Venn para a gente ver essas operações. Olha, uma delas é a chamada união dos conjuntos. E o símbolo matemático para a união é um U maiúsculo, né? Um U virado para cima. O que é a união de dois ou mais conjuntos? União, o próprio nome diz. Eu vou criar um novo conjunto cujos elementos vão ser a união de todos os elementos que fizerem parte desses conjuntos que estão envolvidos aí.
Então, união é o conjunto formado por todos aqueles que participam do diagrama. Então, a união do conjunto A, conjunto B e conjunto C são todos os algarismos que participam dos três conjuntos. Claro, sem precisar de repetir o mesmo elemento duas vezes, certo? Então, união, juntar, agrupar todos os elementos. Outra operação é a chamada intersecção ou interseção, cujo símbolo matemático é o U, mas virado para baixo. Enquanto a união é o U para cima, a interseção é o U voltado para baixo. E o que é a operação de interseção entre dois ou mais conjuntos? Outra vez, é observar esses dois ou mais conjuntos e neles procurar quais são os elementos que participam de dois ou mais ao mesmo tempo. Esses elementos que participam de dois ou mais ao mesmo tempo, eles vão ser englobados num novo conjunto que recebe o nome de conjunto interseção daqueles outros, certo? Então, o que é a interseção de dois conjuntos? É a procura, é formar um novo conjunto com todos os elementos comuns, quer dizer, repetidos, aos conjuntos do diagrama, aqueles que são repetidos. Depois nós vamos ver isso direitinho, com mais tranquilidade. E a terceira operação é a diferença, cujo símbolo é um sinal de menos, que já representa a diferença mesmo. Só que tem um detalhe. No caso dos conjuntos, diferença não é uma operação de subtração. Quer dizer, se eu for fazer, por exemplo, a diferença entre o conjunto A e o conjunto B, isso não significa que eu vou pegar os elementos do conjunto A e subtraí-los dos elementos do conjunto B. Não é nesse sentido. A diferença com relação a conjuntos, ela está ligada à ideia de tudo que está em um conjunto, mas que não faz parte de outro. Tudo que está num conjunto, menos aquilo que está no outro. Depois nós vamos ver com exemplo, isso fica bem esclarecido. Mas está escrito aqui, diferença, o que é? É um conjunto formado por elementos que estão em um conjunto do diagrama, mas que não estão em outro. Tudo que está em um, menos aquilo que está em outro, que faz parte de outro também. Vamos lá. Olhe, no nosso diagrama, certo? Aqui. O que acontece? Se eu vou calcular, por exemplo, B união C, eu tenho que lembrar que B união C significa formar um conjunto cujos elementos vão ser a união de todos os que estão no conjunto B com todos que estão no conjunto C. Essa é que é a ideia. Olhe lá. Vamos ver. A união B. Como é que eu faço essa união, essa operação? Lembre-se, a união B significa todos os elementos de A unidos a todos os elementos do B, sem precisar de repetir aqueles que estiverem nos dois. Então, eu vou ver lá no conjunto A quais são os elementos. 5, 7, 8, 6, 4 e 3. Esses estão no conjunto A. Quem está no conjunto B? 8, 6, 4, 10, 12. Juntando-se, né? Quer dizer, unindo-se todos esses elementos, eu estou fazendo a união do conjunto A e do conjunto B. Portanto, os elementos da união vão ser 3, 5, 7, 8, 6, 4, 10, 12. Está aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Este grupo aqui, esse conjunto, é o conjunto união de A e B. B unido a C, mesma ideia. O que é B união C? Unir todos os de B com todos os que estão em C.
Então, a união vai dar os elementos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 8, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Todos os que estão em B e todos os que estão em C. B união C. Perfeito? A intersecção B, intersecção C. Quer dizer, os elementos que fazem parte ao mesmo tempo de A, B e C. Então, A, interseção B, interseção C. Aqueles elementos que participam dos três ao mesmo tempo. Então, veja bem, esta região aqui, que eu estou circulando com o cursor, no diagrama, ela é que representa o local onde os elementos participam dos três conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, os elementos que estão nos três ao mesmo tempo são os elementos 6 e 4. Aí, 4 e 6. Então, interseção ABC, 4 e 6. Esse é mais complicado. B união C, então, este conjunto que está aqui, menos A. Lembre-se, menos não é subtração. O que significa o menos? Todos os elementos que estiverem em B união C, menos aqueles elementos que também estiverem no conjunto A. Então, é tudo que está em B união C, mas que não faça parte de A. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui em cima já tem quais são os elementos do B união C. B união C, está aqui. Desse grupo de números, quem que eu vou ter que retirar? Aqueles que também estiverem no conjunto A. Então, este conjunto menos os elementos que estiverem no A. Então, desses aqui, vamos identificar quem é que está lá no conjunto A. Olha, o 1 não faz parte do A. 2 não faz parte do A. 3 faz parte do A. Então, o 3 não pode entrar. 4 também faz parte do A. Então, ele não vai entrar. 6 também faz parte de A. Não entra. E 8 faz parte de A, não entra. Então, este conjunto menos os elementos de A vão ser esses números que estão aqui, menos, né? Retirando o 3, o 4, o 6 e o 8, porque esses aqui fazem parte do conjunto A. E eu não quero quem faz parte de A. Portanto, daqui de dentro, quem é que vai sobrar? O 1, o 2, o 10 e o 12. Isso é a diferença entre B união C, que é esse conjunto aqui, menos os elementos que estão em A. Percebeu? Depois vocês vão acostumar com isso. Vamos lá. Aqui agora, a interseção C. Recordando, o que é interseção mesmo? Elementos repetidos. Então, vou ver quais são os elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto C. A interseção C. Vamos procurar aqui. Este é o conjunto A. Este é o conjunto C. Quais são os algarismos que estão ao mesmo tempo em A e C? Observe que este pedaço do diagrama, ele faz parte ao mesmo tempo do conjunto A e do conjunto C. Então, ele é a interseção, cruzamento do conjunto A e do conjunto C. Portanto, os elementos da interseção de A com C, 3, 4, 6. 3, 4 e 6. E um outro exemplo. B menos A. Aí a gente recorda o que foi feito aqui embaixo. O que é B menos A? Tudo que estiver no conjunto B, menos aqueles que participarem do A.
Então, dos elementos de B, eu vou retirar aqueles que estiverem fazendo parte do A. Então, olhando aqui no diagrama, este é o conjunto B. Desses elementos do conjunto B, quem é que eu vou ter que retirar? Aqueles que estiverem no A. Então, 8 é do B, mas é do A. Então, eu tenho que retirar o 8. 6 está no B, mas também está no A. Tem que retirar. 4 está em B e também está em A. Tem que sair. Portanto, B, tudo que é do B, mas que não está no conjunto A, vai ser o 12 e o 10. Esses dois estão no conjunto B, mas não fazem parte do conjunto A. É B menos A, 10 e 12. Tranquilo? Deu para entender? Então vamos caminhar um pouco mais.